Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Queria partilhar mais uma palavra nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade que a gente está, de não poder reunir, de ter que ficar um pouquinho em casa. Mas eu queria fortalecer a fé dos irmãos, também a gente avançar um pouquinho na palavra, entender um pouquinho esse tempo, entender também o que Deus quer fazer com a gente, tá bom? Então, nesse tempo de crise, uma coisa a gente precisa ter a certeza, é que Deus está mexendo em toda a terra, não é verdade? Deus está mexendo com as nossas bases, Deus está mexendo com as nossas prioridades, Deus está mexendo com a nossa forma de ver as coisas, de ver a igreja, de ver os irmãos, de ver... Muitas coisas estão fazendo falta na nossa vida e parece que os valores vão ser alterados para sempre. Mas eu queria aqui, para não perder o costume, fazer uma pergunta. Aonde Deus está mexendo com você? Nesse tempo de crise, aonde Deus está mexendo com você? E para fortalecer a nossa fé hoje, eu queria falar um pouquinho do Evangelho, que é uma base, é um alicerce da nossa vida cristã. Talvez essas boas notícias são a fonte de vida para a gente. Eu queria ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10, diz assim, a respeito do nascimento de Jesus, a Bíblia fala o seguinte, o anjo, porém, lhes disse, não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. Então aqui o anjo vai falar no nascimento de Jesus, vai falar, hoje nasceu o Cristo, as boas novas do Evangelho, Aqui nós podemos ver as Escrituras mencionando isso. Nós sabemos que o Evangelho ele não tem início no Novo Testamento, mas já começa no Velho Testamento, várias citações dessa palavra, boas novas, acontecem no Velho Testamento. O profeta Isaías talvez seja o profeta que mais fale sobre isso. Os Salmos também mencionam isso. E também em Gálatas vai falar que o Evangelho já foi pregado de antemão para Abraão. Que ali, quando ele foi justificado pela fé, o Evangelho chegou para ele, porque esse era o princípio do Evangelho. Mas eu queria um pouco fixar na vida de Jesus, na forma de Jesus, a intensidade de Jesus. Como que Jesus lidava com as situações e também como essa boa notícia chegou para o povo de Israel. Como que essas coisas mudaram a vida deles. Então essas boas notícias, nós vivemos num tempo hoje que precisamos de boas notícias, onde as coisas estão mudando e a gente olha os noticiários e as estatísticas, mas e a nossa fé? E as boas notícias do Evangelho? Onde é que elas estão guardadas em nosso coração? Parece que Deus ele quer espremer nossa vida para mostrar que o Evangelho é mais do que apenas reunir, que o Evangelho é mais do que apenas estar com os irmãos, que o Evangelho fala de uma vida interior, de uma realidade. E na vida de Jesus isso era muito fácil da gente ver e entender. Fácil no sentido dessa realidade ser expressa na vida dele, não que seja fácil viver as coisas que ele vivia. Mas onde está a realidade do Evangelho chegou até nós. Essa realidade do Evangelho chegou. A vida de Jesus, veja como a base do Evangelho a gente consegue entender. Como as boas notícias, a presença de Deus, talvez uma das características mais intensas do Evangelho seja a presença de Deus em nós. Seja essa comunhão que é restaurada. Perceba que o Evangelho vai muito além da mensagem. Ele tem uma mensagem fortíssima, e a Bíblia é categórica a falar a respeito disso. Várias características do Evangelho. Às vezes fala do Evangelho da graça, o Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo, e vários tipos, mas o Evangelho é uma coisa só. Essa presença de Deus vivendo na vida do homem novamente. Esse Evangelho que faz a gente viver de uma forma diferente. Então ele vai além da mensagem, além de um credo religioso, que diz assim a respeito da salvação, um plano de salvação. Um plano de salvação somente, onde nós pecamos e Cristo veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas o Evangelho vai muito além disso. O Evangelho tem umas características internas do nosso coração.
Quando Nicodemos falou com Jesus, ele chegou ao ponto de perguntar a respeito da vida, perguntar a respeito de coisas que iam além da compreensão. E Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, era necessário uma mudança, era necessário uma mudança não somente da estrutura humana, mas totalmente. Que a vida de Cristo, a vida do reino de Deus, viria e tomaria forma de muitas coisas no nosso coração. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo de resguardar muitas coisas, como que o Evangelho, por isso que eu fiz a pergunta para você, né? O que Deus está mexendo com você nesse tempo? Hein? O que Deus está movimentando, porque as bases do nosso coração precisam estar alteradas, precisam estar mudadas a respeito da obra de Deus e das coisas que Deus está fazendo. Nós temos visto até as pessoas do mundo dizendo que o mundo não vai ser mais o mesmo. As coisas não vão permanecer da forma que estão. Mas e nós, os cristãos, que acreditamos numa mensagem viva, né? Ela é clara e real e traz uma dimensão que nós não podemos nem imaginar. E esse depósito, como tem sido guardado? Como que ele está no seu coração nesses dias? Sua comunhão com Deus, né? Então nós vemos na vida de Jesus muitas características, e as boas notícias é que as coisas de Deus estavam se aproximando com as coisas do homem. Que a partir daí Deus poderia estar vivendo, e a vida de Jesus é o ápice da comunhão de Deus com o homem novamente. A perfeição de como Deus gostaria de andar conosco. Queria ler mais um texto, em Romanos. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai falar um pouquinho do Evangelho. Ele fala assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Porque no Evangelho é revelado, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Então tem vários aspectos aqui, mas que Paulo está defendendo o Evangelho, que ele acredita no Evangelho, que ele não se envergonha do Evangelho, do poder, mas ele fala, e eu quero trazer essa conotação, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Ele chama o Evangelho de poder de Deus, é o poder de Deus. E o Evangelho é uma base sólida para tudo e qualquer tempo. É uma base sólida para as nossas vidas, porque ele fala da vida de Jesus, ele fala das características de Jesus. Então perceba o poder que há. A realidade do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho. É uma realidade para nós. A base da nossa fé cristã é que Jesus veio na terra, que Jesus sofreu pelos nossos pecados, que Ele pagou o preço, mas que Ele ressuscitou. E a boa notícia é que chegou a nós essa comunhão com Deus, Deus permitiu-nos fazer parte do seu reino, permitiu-nos fazer parte da nossa vida, né? Então, fala de uma realidade que ela precisa ser buscada, ela precisa ser atraída, ela precisa ter fome e sede, ela precisa. E Paulo vai falar sobre isso, e depois ele fala, porque o Evangelho é revelado de fé em fé. Como que é revelado o Evangelho? Esse poder de Deus, como que ele vem para nós? A gente é provado na fé, a gente vai andando na fé, a gente vai caminhando de fé em fé. É como se a gente estivesse andando num lugar onde a gente não tem muita certeza se o próximo passo a gente vai ter terra firme ou vai afundar. Mas a fé, ela vai ouvindo a voz de Deus. O Evangelho traz essa conotação, que é possível ouvir a voz de Deus, que é possível andar com Deus. E a gente vai ouvindo e vai dando os passos da fé, né? Voltado para a obra de Cristo na terra, para a graça de Deus. Deus enviou o seu Filho, é uma realidade, e nós desfrutamos disso e podemos. E através da morte e ressurreição, Ele nos reconciliou com o Pai. É o poder de Deus para isso, é o poder de Deus. Deixa eu ver se lá em João, ele vai falar um pouquinho, né? Ele fala no João capítulo 1, versículo 12, ele fala: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não somente para fazer as coisas, né? Quando João Batista questionou a respeito de que Jesus era o Messias ou tinha que esperar outro, Jesus fala para ele, fala para João que os cegos veem, os mortos são ressuscitados, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão andando e que o Evangelho do reino é pregado. Então o Evangelho é uma característica do poder de Deus,
da mensagem revelada, dessa comunhão restaurada por Deus e o homem. Então olha o poder que há nessas coisas. E nós hoje estamos vivendo um tempo onde precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. E o Evangelho fala disso, né? Então parece que é para nos manter de pé, essa palavra, essa fonte de vida, que é uma fé firme. Uma fé firme no quê? De que um dia vai passar? É uma fé firme que, acho que vão solucionar esse problema desse vírus, ou vão trazer a solução, ou vão trazer a cura. Não, a fé, essas coisas podem acontecer. Mas a nossa fé está baseada nessas projeções? Não. A nossa fé está baseada naquilo que foi feito através do Filho de Deus. É isso que a nossa fé está baseada, né? Porque nós somos um povo da fé. Nós oramos, nós buscamos, nós cremos, né? Mas o que muda nessa vida interior? O que muda nesse coração interior? O que muda nessa transformação de vida? Transformação de vida, irmãos. E nós precisamos disso, né? E o Evangelho ele traz promessas fortíssimas para nós. Eu queria ler mais um texto, tá bom? Mateus capítulo 5. Então Mateus capítulo 5, versículo 13, vai falar de uma promessa do Evangelho. O Evangelho não é somente receber Cristo. É um poder de Deus. O poder de Deus ele vem nisso, né? Em Cristo Jesus nós estamos reconciliados com o Pai devido ao arrependimento de todos os pecados. E esse tempo de crise, a gente rever os nossos atos e as nossas vidas é um ponto importantíssimo, né, irmãos? Né? Porque nesse tempo a oração começou a fazer parte da nossa vida mais intensa. A leitura da Bíblia começou a ter mais importância. Estar com os irmãos parece que agora tem mais, a gente tem mais desejo, né? Até com a nossa família. Estamos meio travados em muitos aspectos. Por mais que queremos estar com as pessoas, não podemos. Por mais que queremos estar na igreja, não podemos. Mas a oração e a Bíblia, nós podemos. E a Bíblia é onde a nossa fé está firmada, porque fala dessa boa notícia, certo? Então esse ponto é importantíssimo para a gente entender. Olha no capítulo 5 de Mateus, versículo 13, o sermão do monte, bem conhecido dos irmãos, mas fala assim, versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar ímpido, com que se há de restaurar o sabor? E daí ele fala, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sitiada sobre o monte. Então, duas coisas que Jesus fala aqui, praticamente uma promessa do Evangelho, a respeito de ser sal e ser luz. O sal para restaurar o sabor, ele fala aqui, e a luz para mostrar o caminho. Então, duas coisas nós precisamos entender, que Jesus ele veio, o Evangelho verdadeiro, ele transforma a nossa vida. O Evangelho verdadeiro, ele é algo para a gente ver além, para a gente entender o plano de Deus de uma ótica divina, e não somente natural. Então, nessa época de crise, nós precisamos, nessa nuvem de incertezas e insatisfações que estamos vivendo, nós precisamos, como igreja, olhar acima das nuvens e entender que os céus estão governando ainda a terra, que os céus têm um controle sobre tudo e sobre todos, e a palavra de Deus não dá essa certeza do que isso. Qual que é o nosso firme fundamento a respeito dessas boas notícias? Hein? Qual que é a boa notícia para nós? É que em meio às crises e às dificuldades, Deus ele continua sendo soberano e governando sobre todas as coisas. E quem nos dá a certeza disso? Quem nos dá a certeza disso é através da vida do seu Filho, que veio ao mundo como realidade, que morreu na realidade e que ressuscitou ao terceiro dia. E que a partir dessa obra de Cristo, o que ele quer fazer conosco? Quer nos tornar sal e luz. Sal para restaurar o sabor. As pessoas têm perdido o sabor da vida nesses dias. As pessoas têm perdido a sua forma do que elas acreditam, do que elas gostam. E a igreja precisa, nós como cristãos, precisamos trazer esse sabor da vida. A vida não é somente ganhar dinheiro, até o dinheiro está perdendo o seu valor no sentido de que a gente vai gastar no quê? Né? É claro que tem as crises econômicas, a gente não sabe como vai ser, mas as nossas prioridades elas têm que mudar a partir de hoje, a partir de agora. E nós precisamos ter um sabor novo.
Hein? Ou vamos ficar reclamando, vamos ficar murmurando e Deus preparando a gente para esses dias? Então a gente precisa ser o sal para dar um sabor novo nessa terra, o sal para trazer uma nova esperança, uma nova vida. Por quê? Porque você tem contato com Cristo, você tem contato com a vida. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não é você vir à igreja, não é você apenas cumprir os ritos e os ritos religiosos. O evangelho verdadeiro é uma vida que brota. Jesus ele falou para Nicodemos, repito o versículo. Ele falou, se você não, precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. É necessário essa vida interior. E ele fala da luz. Nós temos falado a respeito do luzeiro muitas vezes com os irmãos, né? Que cremos que Deus quer nos levantar como luzeiros nessa terra. Ah, mas vai levantar nós como luzeiros, a gente não pode nem sair na terra, de casa? Mas o que você está fazendo nesses dias? Você está se preparando para ser sal e para ser luz? Hein? Esse tempo que você está tendo com Deus, que você pode ter percepções espirituais, talvez Deus pode te dar dons que você nem sabia que tinha nesse tempo. Por causa da comunhão, por causa da vida de Deus, por causa de entrar na presença dEle. E isso faz toda a diferença. É um chamado, irmãos, para todos. E eu pergunto para você novamente, o que Deus está mexendo com você? Porque nós precisamos, irmãos, tomar atitudes a respeito da obra de Deus. A crise mundial ela está aí. Mas e nós, como cristãos? Qual é a nossa base? Hein? Qual é a boa notícia do Evangelho? Ela morreu porque a gente não pode sair de casa, ela morreu porque a gente não pode estar com os irmãos, ela morreu porque não existe mais nada que o nosso prazer, né? Não podemos nem sair, tomar um lanche com os amigos. Não, é o firme fundamento. Não é verdade? Nós estamos sobre uma base. Quando Jesus trouxe o Evangelho, Ele estava trazendo uma base da vida e da comunhão de Deus. Que não, como eu repito para os irmãos, não começa na vida dele, começa anteriormente. O Velho Testamento todo anunciava aquilo. E Jesus é o ápice de tudo isso. E esse ápice, essa realidade da vida dele, do Evangelho de Cristo Jesus, trouxe até você outra realidade, de você fazer parte da vida de Deus. E nós podemos ter a oportunidade de avançar naquilo que Deus quer que avancemos. Essa é a obra de Deus para os nossos dias, irmãos. A nossa fé não pode ser apenas de que uma fé teórica, uma fé que não tem substâncias vivas em Deus. Ela precisa ter esses fundamentos, essa firmeza na palavra de Deus. Porque daqui a pouco essas coisas todas passam. Até as pessoas, os cientistas, as pessoas, os noticiários, eles estão fazendo esses gráficos de sobe e desce, o pico, mas chega uma hora que passa. E a hora que passar, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a igreja que nem um louco, a gente vai voltar para Deus que nem um louco, mas depois passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, a gente vai voltar para a rotina que era. Se a gente voltar para uma rotina que a gente já tinha antes desses acontecimentos, a gente vai perder essa lição de Deus e vai perder todo o mexido, esse impacto que Deus quer causar na nossa vida. Porque isso pode ser um teste ou pode ser um tempo, mas Deus quer mexer. Deus quer mexer com a igreja. Né? O pastor Eduardo trouxe uma mensagem falando que Deus vai abalar o mundo. E aí, aonde está? Jesus fala a respeito de construir sobre a rocha e construir sobre a areia. Ele vai dando conotações, vai falando das escolhas que precisamos tomar. E vai dando a opção do Evangelho. A opção do Evangelho é assim, ó, estar na base a respeito de Jesus. Estar sobre essa rocha que é o próprio Cristo. Então, irmãos, queria só fortalecer os irmãos com essa palavra a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. As boas notícias, elas continuam sendo boas notícias, mesmo nesse tempo, tá bom? Queria orar para nós fecharmos aqui. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra. Que esse Evangelho seja cada vez mais rico e vivo dentro de nós, ó Pai. O Senhor esteja nessa renovação da nossa mente e da nossa fé, a cada dia. Peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e os fortaleça, Pai, nesse tempo de crise. Que o Senhor venha com Teu poder sobre suas casas, trazendo a eles o sustento de cada dia, Senhor, fortalecendo. Ajuda o pai, a mãe, Senhor. Ó Deus, que ninguém perca seus empregos nesses dias e que a base da nossa fé seja firme cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração e realize os Teus feitos. Prepara-nos para esse dia maravilhoso, Senhor. Prepara-nos para a Tua obra na terra, Senhor.
firme fundamento do Senhor no nosso coração. Teu Espírito venha trazer-nos paz e alegria e renovo a cada dia que abrimos a Tua Palavra e possamos meditar. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Forte abraço para vocês.